Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai finalizar o nosso capítulo de número 3 acerca da Revolução ou da Independência Americana, né? As últimas páginas, da 64 a 67. E a gente aqui vai continuar compreendendo o que foi aquilo que a gente chama de as revoluções burguesas que aconteceram durante o século XVIII, que foi justamente a substituição do poder dos reis para o poder da burguesia. Antes, quem tinha o poder de toda a sociedade eram os nobres, né? Aqueles considerados de sangue especial, de nascimento. Depois das revoluções burguesas, o poder passou para a mão daqueles que não tinham um sangue considerado especial, não eram nobres, mas eram muito ricos, tinham enriquecido, né, com o comércio desde o mercantilismo. Esses eram chamados de, até hoje, né, burgueses, que são os proprietários das fábricas, proprietários dos bancos, né? Então, esse processo que a gente chama de revoluções burguesas, de substituição dos reis pela burguesia no poder da sociedade. E a gente viu o capítulo 4, a Revolução Francesa. Estamos terminando agora de ver a Revolução Americana, que é a luta pela independência dos Estados Unidos. E hoje o nosso foco na primeira semana desse segundo bimestre, nós vimos como é que se deu a colonização dos Estados Unidos, o surgimento das 13 colônias. Depois vimos a luta pela independência, que foi na semana passada. E hoje a gente vai ver após a independência. Que tipo de sociedade foi essa, né? Daqui a pouco eu vou passar a falar mais pontualmente sobre o livro, mas eu queria trazer aqui alguns elementos que o livro não traz tanto, mas que é muito importante, certo? A gente tem que fazer esse esforço de compreender a história, compreender o conteúdo dentro da nossa vida, né? O que tem a ver com a nossa vida. E muitas vezes o livro, por trazer muito resumido, ele acaba sem fazer essa relação, né? Mas que a gente pode fazer nas nossas aulas. A primeira coisa, os Estados Unidos, aqui eu vou buscar também fazer o paralelo com o Brasil, né? Os Estados Unidos e o Brasil têm em comum o quê? Um passado colonial. Então, o início da história desses países, aliás, não o início, mas desde a chegada dos europeus nessas terras, né? Essas terras passaram a servir para os países que chegaram e tomaram de conta delas. Servir como? Como possibilidade de lucro. Qual era o interesse dos europeus? No caso dos Estados Unidos, os ingleses. No caso do Brasil, Portugal. Qual era o interesse dos europeus? Lucrar, ganhar dinheiro, né? Qualquer coisa que pudesse ser vendida. Café, vocês conhecem, né? Esse vício meu. Muito bem. Então, junto com esse passado colonial, houve algumas, vamos dizer assim, algumas raízes históricas que fazem parte da nossa história ainda hoje. No caso dos Estados Unidos, a escravidão, né? Uma parte grande da população, que é a população negra, ela foi trazida para a América com essa finalidade. Já era trazido como mercadoria, e aqui teria que ser uma mercadoria que o uso dela era o quê? Trabalhar até ser totalmente exaurida e morrer de tanto trabalhar, né? Era essa a finalidade dessa mercadoria humana, né? Pessoas. Independência, como nós vimos a luta de independência na semana passada. Primeiro, segundo Congresso da Filadélfia, vimos o massacre de Boston, vimos as leis intoleráveis. Tudo começou lá com a Guerra dos 7 Anos, da Inglaterra com a França, e cada vez cobrando mais impostos dos colonos. Vimos tudo isso, mas a independência veio para quem? A independência, né, americana, ela foi algo que serviu para os colonos brancos, né, proprietários, livres. Para os negros e para os índios, que é o foco da nossa aula hoje, né, como é que ficaram essas populações após a independência. Para esses dois grupos sociais, nada mudou.
a independência ela foi uma luta que serviu para os colonos brancos, protestantes, né? Muito bem. A expansão para o oeste. Logo após a independência, as terras que pertenciam à França, logo após a independência, algumas terras que pertenciam à França, né, elas foram ocupadas pelos próprios colonos, né? Essas terras é onde a gente costuma chamar de oeste. Nos filmes elas aparecem como Velho Oeste. Então as pessoas, tanto aqueles colonos que já moravam, né, nas 13 colônias, como aqueles que continuavam vindo da Inglaterra, buscaram construir sua fazenda, seu pedaço de terra, nas terras que ainda dava para ocupar, que eram antes da França, né? O problema, que essas terras eram já habitadas por centenas de tribos indígenas, milhares, milhões de índios. E aí qual era o pensamento desses colonos que vinham da Inglaterra, né? Isso é muito interessante. Na colonização brasileira, o índio, como os portugueses eram católicos, os índios eram vistos por eles como bárbaros, mas que tinha alma, né? Cabia aos padres, aos portugueses, catequizar os índios, tomar suas terras, sim, explorá-los, escravizá-los muitas vezes, sim, mas também catequizar, ensinar a fé cristã. Já para os colonos ingleses, que eram protestantes, vamos dizer assim, a mentalidade protestante, né, evangélica, ela é outra, ela é a mentalidade que nós vamos ver até mais à frente, que é chamada de destino manifesto, ou seja, as pessoas elas são escolhidas por Deus, né? Na mentalidade católica, todo mundo pode ser salvo dependendo das suas ações. Na mentalidade evangélica, isso começa, a gente viu lá no 7º ano, né, com Ítalo Calvino, a teoria do destino manifesto. Deus escolhe aqueles que serão salvos. Você pode simplesmente manter a sua salvação ou perdê-la, né? Mas Deus é quem escolhe salvar ou não. Então, nessa mentalidade, eles deveriam o quê? Expulsar os índios, porque eles se consideravam protestantes, puritanos, especiais, escolhidos por Deus. Aqueles índios deveriam simplesmente morrer, né? Então, foi onde houve grandes massacres, né? Durante a história americana, a expansão para o oeste, ela foi toda baseada em massacres de índios, né? Tribos inteiras de índios foram dizimadas, mortas, mulheres, crianças. Inclusive houve uma época que os índios buscavam revidar isso e eram lançadas campanhas, né? 12 centavos por cabeça ou pele de índio, comprovando que ele tinha sido morto, né? Então pessoas fizeram profissões de extermínio de índio, né? 12 centavos de dólar na época por pessoa. Muito bem. Tudo isso, né, foi o processo de roubo das terras indígenas. As terras eram roubadas para quê? Para que esses colonos pudessem ocupar essas terras, plantar, criar gado, né? A independência dos Estados Unidos, a independência negra nos Estados Unidos, né? A emancipação dos escravos só veio durante a Guerra de Secessão, ou seja, a guerra que houve entre as colônias do norte contra as colônias do sul. As colônias do norte, a gente viu qual era a característica dela, né? Policultura, ou seja, elas produziam de tudo, surgiu uma pequena indústria baseada no consumo interno dessas colônias. Já as colônias do sul, elas eram baseadas em quê? Nas plantations, grandes plantações, principalmente de algodão. A mão de obra escrava e o produto era para ser vendido para fora, para a Europa, né? Então,
Para as colônias do norte, o foco do desenvolvimento deveria ser a indústria, as fábricas, né? Já as colônias do sul queriam que o foco do desenvolvimento fosse a agricultura, a produção agrícola. Enquanto as colônias do norte era baseado no consumo interno e queria cada vez mais imposto para os produtos que vinham de fora, para eles ficarem mais caros, as colônias do sul queria o contrário, cada vez mais imposto para os produtos que incentivo, né, e fosse retirado imposto para os produtos como algodão que era vendido para fora, né? Então todo esse contexto de discórdia, né, contraposição política e econômica levou a uma inimizade entre colônias do norte e sul que culminou na Guerra de Secessão. Secessão é o mesmo que separação, né? O norte buscou, as colônias do norte buscou fundar um país independente do resto dos Estados Unidos. Aliás, desculpe, as colônias do sul buscaram independência, formar um país independente do resto dos Estados Unidos, separando o norte, sul e norte, né? E o norte não aceitou, as colônias do norte não aceitaram essa separação. Então começou a guerra, né, civil americana, a chamada Guerra de Secessão. E só no meio da guerra, em 1865, vamos pensar aqui que em 1888, ou seja, apenas 23 anos antes do Brasil, né? Isso, 23 anos antes do Brasil é que ocorreu a emancipação, a independência negra nos Estados Unidos. A famosa 13ª emenda, né? Isso já foi até assunto de vestibular, Enem, o que corresponde à 13ª emenda constitucional americana, né? Que é a lei que tornava negros e brancos iguais perante os direitos e as leis. Muito bem. A independência formal, ou seja, na lei, não garantiu uma independência social. A discriminação negra e indígena se manteve nos Estados Unidos, né? A discriminação negra e indígena se manteve, principalmente nas colônias. Sim, quem saiu vencedor da Guerra de Secessão foram as colônias do norte, né? A independência negra, inclusive, ela foi uma aprovação encabeçada pelo presidente que era representante das colônias do norte, Abraham Lincoln, né? Inclusive a eleição de Lincoln foi algo que as colônias do sul não aceitaram por ele representar as colônias do norte. Esse é um assunto que a gente vai deixar um pouco de lado, é só para a gente compreender mais ou menos. Mas enfim, a discriminação negra e indígena, ela continuou fazendo parte da sociedade norte-americana, né? Basta a gente pensar que a KKK, a Ku Klux Klan, que surgiu durante a Guerra de Secessão. Por quê? Durante essa Guerra de Secessão? Porque as colônias do norte começaram a defender a emancipação dos escravos. Já os proprietários de terra do sul não queriam ouvir falar nisso. Eram totalmente avessos, inimigos a olhar para um negro em pé de igualdade que ele. Então surgiu diversas seitas nos Estados Unidos que pregavam o quê? A supremacia dos brancos, né, protestantes diante dos negros. Então a Ku Klux Klan foi a maior dessas seitas até hoje. Ela existe, faz manifestações em praça pública, né? O que mostra ainda a existência muito forte dessas ideias racistas nos Estados Unidos. E a Ku Klux Klan foi responsável por matar centenas, milhares de negros de diversas formas, queimados em praça pública, enforcados, espancamentos, né?
principalmente nos estados do sul, onde o preconceito era maior ainda, né? Mississippi, Oklahoma, esses estados que dificilmente aparecem até mesmo em filmes. Geralmente os filmes mostram aqueles núcleos mais desenvolvidos, urbanos dos Estados Unidos, Nova York, Los Angeles, né? Mas esses do sul que são mais, digamos assim, mais humildes, mais pobres e onde tem uma população negra muito grande, pouco é mostrado por Hollywood. E também, além da discriminação negra, a indígena também. As terras indígenas continuaram sendo ocupadas, invadidas, tanto por pessoas, proprietários, né? Atrás de novas terras para a criação de gado, também pelo próprio governo americano. O próprio governo, em diversos momentos, invadiu e ocupou terras americanas. Tanto é que hoje, nos Estados Unidos, muito pouco restou das tribos indígenas. Algumas poucas áreas demarcadas, parques nacionais, mas não há mais uma, digamos assim, uma vida razoavelmente próxima do que eles viviam tradicionalmente. Isso já não existe mais, um pouco diferente do Brasil, que tem passado por tudo isso, mas algumas povos, tribos, ainda mantém um pouco do que era a vida tradicional, Algo muito importante, gente, foram personalidades, pessoas que se destacaram por lutar pela igualdade de direito entre negros e brancos nos Estados Unidos. Dentre eles, os mais famosos foram Martin Luther King e Malcolm X. Quem já assistiu aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, já ouviu falar bastante, tanto no Martin Luther King, era pastor evangélico, como no Malcolm X. Eram pessoas que lutavam pela igualdade de direito entre negros e brancos. Igualdade de direito, igualdade política. Até os anos 60 havia discriminação oficial nos Estados Unidos, apesar da Constituição ter aprovado a igualdade de direitos em 1865, mas cada estado norte-americano também tem suas leis, Então havia, por exemplo, estados que o branco poderia dar uma ordem para um negro do meio da rua, sair da calçada, sair do banco, sair da praça, sair do estabelecimento, ceder o lugar que ele está sentado no ônibus para um branco sentar, Havia escolas que não aceitavam a presença de negros, havia, por exemplo, empresas que não aceitavam a presença de negros, tudo isso oficializado. Inclusive, a própria NASA, depois eu vou dar essa dica de filme, um filme ótimo que mostra a própria NASA como ela era discriminatória, porque havia negros que trabalhavam em escritórios e esses negros não eram permitidos usar o mesmo banheiro que as pessoas brancas utilizavam. Então eles tinham que ir para o banheiro de um parque, a cerca de quase 1 quilômetro de distância, sempre que queriam usar o banheiro. Isso é só um dos casos, mas há tantos outros. Universidades que não aceitavam negros, e quando passaram a aceitar, o lugar do negro era destacado na classe, não era junto à turma regular. Nina Simone, que era uma artista muito conhecida do jazz, O jazz, o blues, todos eram gêneros, digamos assim, de origem negra, Eram ritmos, eram músicas, gêneros musicais que nasceram com a época da escravidão, retratando no início, cantando a realidade dos negros e depois como protesto, Então,
Simone, a Nina Simone, foi uma dessas figuras. Se eu não me engano, ela está até numa das nossas páginas estudadas, né? Foi uma dessas personagens que lutou também pela igualdade. É aí que surgem algumas características, como o cabelo Black Power, né? Era um símbolo de resistência negra, porque o cabelo, todas as características negras, elas eram vistas como feias, né? Então os negros passaram, ao invés de esconder ou querer tirar aquilo de si, passaram a defender e a se afirmar: não, isso daqui é meu, não é feio, eu nasci, eu valorizo. Então passaram a valorizar a pele, passaram a valorizar o próprio cabelo, né? Então Black Power, nesse momento, os anos 60, os anos 70 principalmente, né, nos Estados Unidos, teve essa valorização do cabelo negro por parte dos negros, né, em redutos onde a população negra e artistas negros eram muito fortes, como Nova York, o Brooklyn, né? Inclusive, quem já assistiu aquela série, Todos Odeiam o Chris, vai ver de que forma a discriminação ela se dá durante os anos 80, né? E como você vê como a discriminação era forte, bairro de negro e bairro de branco. O Brooklyn era um bairro de negro, né? A própria escola onde o Chris trabalhava era uma escola para brancos, ele era o único negro da escola, né? Não era mais oficial, mas uma discriminação oficial através de leis, mas era cultural, né? E é aí que eu quero chegar, aonde países que têm um passado colonial, como Estados Unidos, Brasil, ele tem um preconceito estrutural. Como assim? O preconceito faz parte dessas sociedades, faz parte do Brasil, faz parte dos Estados Unidos. E por que ele é estrutural? Ele faz parte. As terras foram dadas para os brancos. Quem é que se tornou os homens ricos de posse? Os brancos. Quais eram as características que eram consideradas belas, bonitas? As características brancas, o cabelo loiro, liso, a pele branca, o olho verde, o olho azul, né? Quem é que era culturalmente, né, o símbolo de destaque? Era o senhor da fazenda, era o moço, a ideia do príncipe, né? O que é que ninguém queria ser? Era símbolo de ser menor. O negro, o catiço, o escravo, né? O do cabelo ruim, o cabelo pichain, cabelo duro. Essas coisas que fazem parte até hoje da nossa cultura, né? Até a nossa cultura, né? O que é que a gente costuma rir? A gente costuma rir da característica do negro e não do branco. Hoje, devido à questão da rede social, vocês talvez não tenham tanto contato com isso, com as piadas, com as anedotas, mas até bem pouco tempo atrás, que o hábito de conversar era maior, você iria ouvir, por exemplo, certas piadas como por exemplo, negro do cabelo duro, né? Que virou até música, se eu não me engano, do Roberto Caldas. Negro do cabelo duro, que não gosta de pentear, quando vai na Praia do Coco. Eu esqueci o resto da letra, mas é da minha época, se eu não me engano, do Roberto Caldas. Vocês podem até ver. Tinha aquela também do Chiclete com Banana. Meu cabelo duro é assim, cabelo duro de pichain, né? Quais são as características aí que são tidas como ruins, características negras? Nas piadas, por exemplo, eram feitas piadas sobre o que? A pele negra, né? Exemplo, na minha terra, nem piaba é peixe, nem fusca é carro, nem negro é gente. Olha só, né? Quem era que não era gente? O negro. Negro quando está correndo, se estiver correndo, espera aí. Gente, eu acho. Negro deitado é um toco, correndo é ladrão,
Negro deitado é um toco, correndo é ladrão, e nu é o cão, né? Mas o que? A coisa tá preta, né? A coisa tá preta. O que é que dá azar? É o gato preto, né? A galinha preta, né? É símbolo, né? O que é considerado como culto ao demônio? As religiões afro, né? Brasileiras, né? Ah, você é da Umbanda, é do Candomblé? Ah, você cultua o demônio, né? Isso faz parte daquilo que a gente chama de preconceito estrutural, né? Faz parte dessas sociedades. Faz parte dos Estados Unidos, faz parte também do Brasil. E é aqui que a gente pode fazer a relação do que a gente está estudando, né? Do conteúdo com a nossa própria vida, né? Cada vez mais o preconceito está sendo evidenciado. Existe, né? Preconceito, machismo, homofobia. Basta a gente prestar atenção essa questão da cultura. As piadas geralmente são feitas com o quê? Negro, mulher e gay, né? Negro, mulher e gay, geralmente. Isso, gente, revela o quê? Uma sociedade que costuma desqualificar negro, mulher e gay, né? É só um exemplo para a gente perceber como é que a cultura, né, os hábitos, o costume mostra esse preconceito estrutural, certo? O próprio Estados Unidos hoje é um país dividido, muito parecido com o Brasil. Os Estados Unidos é dividido entre aqueles milhões de pessoas que se consideram superiores por serem brancos, né? Pregam a supremacia da raça branca, muitos deles adeptos de seitas de supremacia branca, como a Ku Klux Klan, né? Como era o último presidente, Donald Trump, né? E outra parte da população que não se vê como superior, são aqueles que são latinos ou descendentes de latinos, os próprios negros ou, né, descendentes, certo? Então, essa é uma possibilidade e temos que tornar isso cada vez mais, esse tipo de conteúdo, né? Buscar trazer cada vez mais para a nossa vida, porque o preconceito, a violência, seja contra o negro, contra os outros grupos da sociedade, mas nesse momento o negro e o indígena, né? No caso dos Estados Unidos, é quem está em foco aqui. E se a gente não trouxer para a nossa vida, né, debater sobre o nosso momento, a gente corre o risco de manter essa disciplina, a história, como algo separado da nossa vida. Só serve para a gente saber datas, povos que já se passaram e sem ter uma relação direta com o que nós vivemos. Então, isso sem falar também que a gente não para pensar, né, sobre nossas opiniões, sobre como as coisas surgem mesmo na sociedade, né? Enfim, eu acho que já me prolonguei demais. Se der tempo, a gente passa para ver um pouquinho agora no livro e a gente passa para a nossa atividade, tá bom?